Olá, amigos da TV Câmara, sejam todos bem-vindos. No ar mais um programa Ponto de Vista, recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã e também, claro, recebendo convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Ricardo Raimundo, mais uma vez aqui na TV Câmara, e recebendo hoje um convidado especial. Hoje vamos conversar com o Dr. Evandro Gussi, conhecido em Tupã, em toda a região e no Brasil também. Nascido em Presidente Prudente, formou-se em Direito pela Toledo de Presidente Prudente, é mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de doutor em Direito do Estado pela USP. É professor nas áreas de Direito, Filosofia, Política e Doutrina Social da Igreja. Mora em Tupã e com certeza é muito conhecido em toda a nossa cidade, em região e também pelo Brasil. Bom, vereador Ricardo Raimundo, mais uma vez, obrigado por estar presente aqui na TV Câmara, no programa Ponto de Vista, hoje recebendo nosso amigo Evandro Gussi. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aí mostrando, se manifestando com as pessoas convidadas. E hoje eu quero agradecer ao doutor Evandro por estar aqui participando conosco, ainda mais um momento atual sobre a política. Então, nós queremos bater um papo com ele, a sua visão da política, da nossa política nacional, e o que nós podemos melhorar cada vez mais. Obrigado, Evandro, mais uma vez por ter vindo atender o nosso pedido. Bom, Evandro, mais uma vez, obrigado por estar presente aqui na TV Câmara e falando sobre assuntos que são realmente motivos de discussão atualmente, que é a questão da política, o momento político atual. Mais uma vez, obrigado por estar presente aqui no programa Ponto de Vista, a convite do vereador Ricardo Raimundo. Obrigado, Glaucio. Queria agradecer de modo especial ao vereador Ricardo Raimundo pelo convite de estar aqui, parabenizar a Câmara Municipal de Tupã por essa bela estrutura que a gente vê aqui da TV Câmara, com um serviço profissional, levando informação e buscando isso que é o grande anseio da população hoje, que é aproximar a população da Câmara Municipal, dos vereadores, do trabalho desenvolvido. E, mais uma vez, agradeço o convite do vereador Ricardo Raimundo. É uma alegria estar aqui em casa, em Tupã, nesse órgão de imprensa tão importante hoje para todos nós. Bom, acho que nós poderíamos começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre o momento atual da política. Estamos acompanhando algumas semanas pelos veículos de comunicação e também algumas situações, inclusive na nossa cidade, onde a população está indo às ruas, questionando, pleiteando, e já houve algumas mudanças na política, já houve uma movimentação nesse sentido. Eu acho que a gente poderia falar sobre esse novo momento que estamos vivendo, né, Evandro? Realmente, um momento especial, único, né? Se não me falha a memória, eu acho que a última manifestação nesse sentido foi na época do Collor, onde a população foi às ruas, os caras pintadas, e agora protestos, manifestações em todo o Brasil. Momento realmente importante na história do Brasil, né? De fato, quando nós olhamos para isso, essas manifestações todas, elas revelam um fato verdadeiro e um fato importante. A população está descontente com a política no Brasil. Ou seja, isso revela que de fato a política no Brasil não funciona como as pessoas gostariam que ela funcionasse. A grande questão que a gente precisa pensar é por que isso acontece. Infelizmente, colocou-se uma visão de que são os políticos que não funcionam no Brasil. E na verdade a visão que nós temos hoje é de que no fundo o sistema político não funciona. Ou seja, quando nós vemos a pesquisa de que 95%, algumas pesquisas deram 98% da população não se sentem representadas por um político, ou pelos políticos ou por partidos. Por que isso? Porque o nosso sistema político não permite essa representação. Eu dou um exemplo. Um deputado tem votos em 500 cidades do estado de São Paulo. E para ser viável, tem que ter voto em 500 cidades. Alguém que não tenha voto em 500 cidades não tem viabilidade política para ser eleito deputado. Muito bem. Só que o ano tem 365 dias. Como é que alguém que teve voto em 500 cidades vai conseguir visitá-las em 365 dias? Bom, esse é um aspecto. Então, no fundo, essa insatisfação que
que ela está assim difusa, diluída. Os protestos no fundo não têm um foco direcionado, ele é um protesto contra um monte de coisa. No fundo a população conseguiu fazer um diagnóstico de que não está bom. Ela só não conseguiu dizer ainda o que não está bom. As pessoas conseguem ver o seguinte, os efeitos. Então, a corrupção é um efeito, a má gestão é um efeito, mas a causa desse problema não foi o alvo das manifestações, e não por maldade, porque isso requer uma análise política um pouco mais profunda. E eu acho que isso nós vamos conversar aqui hoje. O problema está no sistema político brasileiro. O jeito como o sistema político brasileiro está organizado é feito para não funcionar. Vereador, e realmente é um momento, como eu disse, único aqui no Brasil, onde a população está indo às ruas. Inclusive tivemos algumas situações, inclusive em Tupã, onde jovens estão indo às ruas também. Eu acho que é uma mobilização nacional, né? Com certeza, como o Evandro disse, né? O sistema está errado. Então as pessoas estão começando a se manifestar. O brasileiro é muito acomodado, com jeitinho, isso e aquilo. E cada vez mais pessoas, né, além de mudar o sistema, pessoas boas estão vindo para a política para tentar fazer algo diferente. É interessante se manifestar, porque não pode estragar patrimônios que nós vamos ter que repor, com os nossos impostos mesmo vai repor. E é importante que, como eu falou, que tem um foco, né? O que está errado, o que vão fazer, começar a se mobilizar e debater realmente as causas, né? Um jeito mais centrado, mais controlado, focando, para poder melhorar esse nosso sistema. O que está errado no nosso sistema. Como o Luiz agora, nosso senador, entrou com uma PEC lá, para melhoria, colocar o voto distrital. Como o Evandro falou, se você tem representação, se nós temos um deputado aqui na nossa região, quer dizer, cada região do estado de São Paulo tem seus deputados, ele conhece realmente o setor dele ali, e ele vai disputar por essa região. Como vereador, vai disputar por aquela região, né? Então fica muito mais fácil o sistema. E outra, hoje é só você ir em países mais desenvolvidos, ver o sistema que funciona melhor, pegar os exemplos e implantar no Brasil, né? Para a gente poder ter essa melhoria, esse ganho administrativo, né? E como ele falou, tem muitas pessoas boas tentando fazer alguma coisa, mas o sistema acaba inibindo, né? O sistema acaba não deixando. E isso que nós temos aí que buscar exemplos de países, né, que funcionem muito melhor e colocar em prática no Brasil. Bom, doutor Evandro, qual que é a sua visão sobre esses dois assuntos que na verdade, não é que foram os motivos, mas que deram início às discussões e manifestações, que, por exemplo, o aumento da passagem, né, que acho que foi o estopim, né, de R$3 para R$3,20, principalmente nas grandes capitais, e também a questão da PEC 33 e 37. Qual que é a sua visão sobre esses assuntos que foram colocados em pauta nessas manifestações? Veja, Glaucio e vereador, interessante. O estopim das manifestações, sobretudo em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, foram as passagens, o aumento das passagens, como você disse. Uhum. O interessante é que uma maioria não, mas um número significativo das pessoas que estavam nas manifestações diziam não depender do transporte público e nem usar o transporte público. Ou seja, há uma reivindicação antiga do movimento por um passe livre, que é uma ideia que no fundo não existe, pelo menos eu desconheço que em qualquer lugar do mundo haja passe livre, é uma ideia economicamente insustentável. Mas vamos lá, o movimento contra, no fundo, um movimento em busca de uma melhoria da mobilidade urbana, ou seja, as pessoas poderem se locomover de uma forma mais eficiente, porque de fato a gente vê que onde há um transporte coletivo mais bem organizado, você acaba com o conceito de periferia. É interessante, quando nós vemos cidades que foram bem pensadas em termos de logística e de mobilidade urbana, não tem periferia. Você tem cidades que qualquer pessoa que more na cidade
por um transporte público eficiente, está a 25 minutos, eu estou falando de uma cidade grande, de uma metrópole, mas está a 25 a 30 minutos do centro da cidade. Então, quando toda a população está a 25, 30 minutos do centro da cidade, acabou o conceito de periferia. A cidade passou a ser integrada por um sistema inteligente, por um sistema rápido e por um sistema que é barato e que não é poluente como a nossa matriz, que é basicamente automobilística, né? Carros. A média da capital hoje de São Paulo é de 1,2 passageiros por carro. Então, cada carro em São Paulo leva uma média de 1,2 pessoas, 1,2 pessoas. Ou seja, contando que os carros que vão com 5 ou com 4 pessoas, nós podemos chegar à conclusão de que a maioria esmagadora dos carros de São Paulo leva apenas uma pessoa. Então isso, tanto que há estudos que em 5 anos a capital de São Paulo pare, seja impossível trafegar lá. Então é justa a busca por uma mobilidade urbana mais inteligente, mais racional e mais barata. Mas no fundo, um outro aspecto, desculpa, que você também perguntou sobre a PEC 37. É uma discussão muito profunda, é uma discussão que envolve uma regulação do Estado de Direito, porque no fundo a PEC daria uma exclusividade das investigações para a polícia e o Ministério Público faria o que a gente chama de persecução penal, ou seja, uma vez que haja os elementos, os dados da investigação, é o promotor quem faz a denúncia, quem leva um processo penal. Aí entram também questões corporativas de um lado e de outro, que é um assunto que a gente não conseguiria colocar aqui. Só que uma coisa interessante, uma pesquisa mostrou que o número significativo das pessoas que estavam nas manifestações não sabiam o que era a PEC 37. Mesmo aquelas que estavam com cartazes contra a PEC 37 perguntavam, escuta, o que é a PEC 37? Eu não sei, ela é da impunidade. Mas por que essas pessoas estavam lá? Porque a sensibilidade das pessoas, e isso é uma coisa que na história da política existe sim uma sensibilidade da população para saber se a política está funcionando ou não. E a população brasileira disse o seguinte, o sistema político não funciona. O vereador Ricardo Raimundo falava do voto distrital. O que é o voto distrital? Hoje nós temos 70 deputados federais aqui de São Paulo. Dos 513 deputados, 70 vêm de São Paulo. O que significaria? Significaria dividir o estado de São Paulo em 70 distritos, de acordo com o seu eleitorado. Nós temos aí aproximadamente 30 milhões de eleitores, entre 25 e 30 milhões de eleitores, e dividiríamos isso em 70 regiões. E cada região elegeria o seu deputado. Vamos dizer que mais ou menos na conta brasileira, nós teríamos aí um distrito eleitoral de 300 mil votos. A cada 300 mil eleitores, nós teríamos um deputado. O que isso gera de cara? Primeiro, gera representação política, porque aquele deputado, e o mesmo exemplo é utilizado em muitos lugares do mundo, nos municípios. Então vamos pegar aqui, imagine a Câmara de Tupã, que tem 15 vereadores, Tupã dividida, a cidade de Tupã dividida em 15 distritos, e que cada distrito elegesse o seu vereador. O que aconteceria? Todo mundo saberia onde mora o seu vereador, o que ele faz. Aqueles vereadores que trabalham e existem, os que trabalham. Há um grande número de políticos que tenta fazer as coisas de uma maneira correta, tenta construir, luta. Eu sou testemunha disso. A população conheceria os bons políticos, porque eles estariam próximos, seria possível as pessoas saberem onde eles estão, e também conheceriam os maus políticos. E o que a experiência do voto distrital mostra? Que os bons políticos serão sempre reeleitos, porque a população é capaz de ver. Porque uma dificuldade hoje para o bom político é que, como ele teve votos em vários lugares, as boas ações dele também não chegam à população. Como não chega muitas vezes a dos maus. A do mal até chega mais do que a dos bons. Então você aumentaria a representação política, sem falar em outros benefícios que a gente pode tratar aqui.
Perfeito. Bom, realmente hoje é um assunto importante, acho que é motivo de discussão, como a gente disse, que é o momento atual da política. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial aqui do programa Ponto de Vista. Daqui a pouquinho voltaremos com mais assuntos, hoje recebendo o doutor Evandro Gus, juntamente com o vereador Ricardo Raimundo. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.